Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 5ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Informo a todos que estão nos assistindo que foi tomada a decisão de fazer as reuniões online devido à onda roxa na qual o Estado de Minas se encontra. E tão logo essa onda roxa passe, voltaremos às nossas reuniões presenciais aqui na sede da Câmara Municipal. Solicito que o Wagner faça a leitura da ata da reunião anterior, por favor, Wagner. O microfone está desligado, Wagner. Ata da 4ª reunião ordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Campestre. Realizado no dia 15 de 2021 na sede da Câmara Municipal, Cita Travessa Brosina Ferreira, número 136, nessa cidade. Reuniu-se a Câmara Municipal sob a presidência do senhor vereador Bruno Ambrósio Pereira, estando presentes os seguintes vereadores: Dr. Leandro Antônio Borges, Marcos Donizete Dias, Tiago César Pereira, Fernando Luiz Franco, Luiz Carlos Garcia da Silva, Juliana Hipótese Nogueira Franco, Maria do Carmo de Oliveira Moraes, Maico dos Reis Franco, Marco Aurélio Viana Leite e eu, Ronaldo Martins da Silva, secretário da mesa diretora da Câmara. Na ocasião, estava presente a assessora jurídica, doutora Thaís Fernando Pimentel do Lago. Invocando a proteção de Deus, o senhor presidente deu por aberta a presente sessão, determinando que fosse feita a leitura da ata da reunião anterior, sendo a mesma aprovada, após que comunicou a todos a seguinte pauta: vista para o jurídico e Comissão de Justiça, Redação e Serviços Públicos Municipais ao projeto de lei 08 de 2021 do Executivo Municipal, que denomina o Cemitério Municipal do Distrito de Poços, Cemitério São Sebastião. Em seguida, vista para o jurídico e Comissão de Justiça, Redação, Serviços Públicos Municipais e Finanças e Orçamento ao projeto de lei 09 do Executivo, que institui a nova lei que regulamenta a concessão dos benefícios eventuais no âmbito da política municipal de assistência social e revoga a lei 1889. Em seguida, vista para o jurídico e Comissão de Justiça, Redação e Serviços Públicos Municipais ao projeto de lei 010/2021 do Executivo Municipal, que denomina o velório municipal do Distrito de Poços, velório de Carlos dos vereadores. Sendo o seguinte: do vereador Tiago César Pereira, 070, solicita o manilhamento da chegada da propriedade do senhor Zezinho no bairro da Serra. O 071 solicita o manilhamento da estrada do bairro Roseira, próximo à granja do Zé do Ovo, sendo todos aprovados por unanimidade. Em seguida, foi apresentado o requerimento do vereador Marcos Donizete Dias. O 072 solicita a instalação de uma sala equipada para a montagem de um ateliê de corte de costura para capacitação a senhoras e adolescentes. E o 073 solicita a contratação de um profissional para recebimento e monitoramento de denúncia de violência sexual, conforme a Lei 13.431 de 2017, sendo todos aprovados por unanimidade. Em seguida, foi apresentado o requerimento do vereador Maico dos Reis, o 074, que solicita a possibilidade da criação de leitos de isolamento na Santa Casa Misericórdia para receber pacientes positivados com Covid, coronavírus. Após o que o vereador Fernando Franco comentou que, infelizmente, os leitos estão ocupados 100% e que a bancada da minoria também votou a favor das vacinas. Em seguida, o vereador Tiago comentou o requerimento que a Santa Casa possui 16 leitos para a Covid, que está sendo ocupado com 3 de Campestre, 2 de Boteiros e 1 de Campos Gerais, e 3 leitos são semi-intensivos. Que, segundo o vereador Bruno, a regional de Alfenas exigiu os leitos, após o que os requerimentos foi aprovado por unanimidade dos votos.
Em seguida, foi apresentado o requerimento 075 da bancada do PTB, MDB, do DEM e do PSB, que solicita relatório de imunizado contra a Covid-19, até a presente data, e a quantidade de doses que já foram disponibilizadas para a Campestre, sendo o mesmo aprovado por unanimidade de voto. Em seguida, foi apresentado o requerimento do vereador Ronaldo Martins, o de 076, solicita que seja determinada a destinação de vacina na prevenção do coronavírus aos servidores municipais da Secretaria de Desenvolvimento Social e servidor do CREAS e do CRAS, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em seguida, foi apresentado o requerimento 077 do vereador Fernando Franco, que solicita a colocação de cascalho nos morros que se situam no bairro Pepinos e arredores, em caráter de urgência, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos votos. Em seguida, foram apresentados os requerimentos do vereador Luiz Carlos Garcia, sendo o seguinte: 78 solicita a colocação de um dreno na curva ao lado do mataboco de ferro entre a propriedade do antigo Belo e o senhor Tita. 79 solicita a colocação de um braço de luz equipado com lâmpada no poste localizado na esquina da rua Exaltino Virgílio Franco, na altura do número 318. O 080 solicita a colocação de faixa de pedestre em frente ao comércio de café do Juaribe, na rua Exaltino Virgílio Franco. O 081 solicita a colocação de uma lixeira próxima à padaria do Marquinho, na rua Exaltino Virgílio Franco. O 082 solicita providências quanto a um desmoronamento do barranco da estrada das proximidades da casa do senhor Zotti, no bairro Rio do Peixe, sendo que foi comentado pelo vereador Ronaldo dessa necessidade. Após que foram todos aprovados por unanimidade dos votos. Após que foram apresentadas as moções de número 04 do vereador Bruno, prestações para Álvaro Domingos, a 07 de Fernandes, pesar para os familiares do senhor Emílio Alves Madeira, a 08 de Fernando Pesar para os familiares do senhor Fabrício Rodrigues do Santo, sendo todos aprovados. Após que o senhor presidente colocou a palavra livre em que o vereador Fernando Franco pediu para que os colegas vereador não trouxessem questões eleitorais para essa Casa de Leis. Em seguida, o vereador Dr. Leandro pediu a palavra esclarecendo que o vídeo com o ex-prefeito Zetinho tem muitos fatos inverídicos no que diz respeito à contratação do advogado Dr. Alberto de Paula. Após o que, como ninguém mais fez uso, comunicou a todos que as falas estão devidamente gravadas no sistema de som dessa casa. Depois do que nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, agradecendo a proteção de Deus, deu por encerrada a presente reunião, determinando a gravatura da presente ato que eu, Ronaldo Martins da Silva, secretário da mesa, diretor, lavei a presente, relida e achada conforme vai devidamente assinada e por todos os vereadores. Todos concordam com a ata? Sim. 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 Ata aprovada. Vamos à pauta, Wagner. Pauta da 5ª reunião ordinária do dia 22 de março de 2021. Discussão e votação do projeto de lei 08 do Executivo Municipal que denomina o Cemitério Municipal Distrito de Poços de Cemitério São Sebastião. Projeto tem parecer favorável do jurídico e das comissões pelas quais ele tramitou. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Vereador Leandro. A favor. Vereador Marcos Donizete. Vereador Marcos Donizete. Não estamos conseguindo ouvir, viu, vereador? Talvez seja o som dele que está desligado. Não, está habilitado o som dele. Acho que está muito baixo, viu, vereador? Não está saindo som. Mas deu para perceber que é a favor. Vereador Tiago. A favor. Vereador Fernando. A favor. Vereador Luiz Carlos. A favor. Vereadora Juliana. A favor. Vereadora Maria do Carmo.
A favor. Vereador Michael. A favor. Vereador Marco Aurélio. A favor. Vereador Ronaldo. A favor. Todos mantêm em segunda votação? Sim. 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 Projeto aprovado. Próximo. Senhor presidente, foi retirado de pauta, conforme o ofício 327 de 2021, o projeto de lei 09 Executivo Municipal, que institui a nova lei que regulamenta a concessão dos benefícios eventuais no âmbito da política de assistência social e revogando a lei 1889. Foi retirada de pauta pelo autor. Em seguida, discussão e votação do projeto de lei 010 do Executivo, que denomina o velório municipal do Distrito de Posse de velório Carlos Sartini. Projeto 010 também tem parecer jurídico favorável e parecer favorável das comissões pelas quais tramitou. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo à votação. Vereador Leandro. A favor. Vereador Marcos Donizete. Leitura labial aí, vereador, mas consegui fazê-la. Vereador Thiago. A favor. Vereador Fernando. A favor. Vereador Luiz Carlos. A favor. Vereadora Juliana. A favor. Vereadora Maria do Carmo. A favor. Vereador Michael. A favor. Vereador Marco Aurélio. Vereador Ronaldo. A favor. Todos mantêm em segunda votação? Sim. 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 Projeto aprovado. Próximo, Wagner. Vista para o jurídico da Câmara, Justiça e Redação, Serviço Público, ao projeto de lei 012, de autoria do vereador Marco Aurélio Viana Leite, que dispõe sobre regulamentação de iluminação das estradas vicinais do município de Campestre e da outras providências. Em seguida, passaremos, então, à votação dos requerimentos. Requerimento do vereador Marco Aurélio. O 083 solicita que seja feita a troca ou reparo na cadeira de dentista do PSF da Pedra Grande. O 084 solicita que seja feita a troca de mataburro da chegada do senhor Juliano do bairro Estiva. O 085 solicita que seja feita a troca de algumas manilhas no bairro Peão de Baixo, próximo à casa do senhor do Haroldo. O 086 solicita pavimentação aproximadamente de 1 quilômetro no morro do bairro do Peão de Cima, mais conhecido como Morro dos Raposos. Com a palavra, o autor dos requerimentos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Essa cadeira lá do PSF, o pessoal que usa lá vem reclamando direto que está sem poder fazer consulta até, na verdade, porque a cadeira está quebrada. Então, por isso eu solicito que conserte a cadeira, por exemplo, ou faz a troca dela. E o 084 é um pedido do senhor Julinho do bairro Estiva, que tem um mataburro na chegada da casa dele lá, e o mataburro está em péssimas condições. Está até sem jeito de sair dentro da casa dele lá. O 085, a pedido de uma moradora do bairro Peão, próximo à entrada da casa do senhor Haroldo, pede para trocar algumas manilhas que quebrou lá. E essas manilhas são manilhas que faz uns 50 anos já que existem essas manilhas lá. E essas manilhas não estão conseguindo conter a água, e a água está entrando dentro da casa dos vizinhos. Dentro dos terrenos, na verdade, não é dentro da casa. Então o pedido lá é urgente. E o 086, eu queria fazer uma retificação desse requerimento, será que eu posso? Pode. É o seguinte, eu tinha falado com uma pessoa lá, ele falou que mais ou menos eram 1.000 metros, mas na verdade é quase 2.000 metros. Eu fui lá e eu medi o lugar lá, sabe?
Eu fui lá para dar uma olhada para ver o que era o morro lá. Então eu estive no local sábado lá e vi que o morro é muito elevado mesmo. E a colocação de cascalho lá quase que não adianta nada. As primeiras chuvas que dá no lugar lá já joga o cascalho tudo lá para o morro para baixo. Deixando assim difícil o acesso da turma sair para o campestre. Por causa de 4 quilômetros de estrada lá, eles têm que desviar 14 quilômetros de distância para ir. E muita gente, às vezes, tem que andar até 54 quilômetros para levar o pessoal na próxima cidade da frente lá. Então eu vi que também a pavimentação desse lugar lá seria o ideal nesse momento. E sem falar que no futuro também economizaria bastante, porque todo ano colocando cascalho, coloca cascalho, coloca cascalho, o cascalho vai só embora. Então eu acho que resolveria bem o asfalto lá e no futuro daria uma economia para o município. Só isso, senhor presidente. O plenário autoriza fazer a mudança, votar com a mudança solicitada pelo vereador Marco Aurélio aí? Sim. 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 Ok, autorizado pelo plenário, fica sendo 2 quilômetros aqui o requerimento. Depois é feito novamente, o vereador assina novamente e encaminha-se ao executivo. Próximo, Wagner. Ok, obrigado. Requerimento do vereador Tiago. O 087 solicita reparo da estrada que liga o bairro Pedra Grande até o município de Visa Nova. O 088 solicita a construção de um aterro perto da propriedade da senhora Simone, no bairro Cambuí. O 089 solicita que seja trocado os braços dos postes de iluminação na rua Afonso Dias de Araújo, Morro do Nicola. O 090, senhor presidente, agora tem vários vereadores, iniciado pelo Tiago. Passa a leitura do Tiago primeiro, para depois ler esse que é da bancada, né? Por favor, vamos votar os do Tiago primeiro. Com a palavra, o autor dos requerimentos. Boa noite a todos. Boa noite quem nos assiste pela TV Câmara. Boa noite. Boa noite. Esse primeiro requerimento, o 087, onde se inicia na Pedra Grande com a divisa da cidade de Visa Nova. Os moradores da estrada está assim ruim, estão pedindo que a máquina passe lá no local e cascalhe para eles. O 088 é aqui no bairro Cambuí, que esses dias com as fortes chuvas, a represa não suportou o volume de água e estourou, e assim levou a estrada. Então está precisando de um anilhamento e fazer o aterro de novo. E aqui o 089, que é Afonso Dias de Araújo, mais conhecido como Morro do Nicola, até essa semana que passou na reunião do CODEMA, eu questionei sobre as árvores do local, se não poderia ser substituídas, mas as árvores que estão plantadas no local são árvores adequadas, e seria o necessário era substituir os braços de iluminação. E, para minha surpresa, onde passando no local, já foram substituídos os braços de iluminação. Já está como as lâmpadas de LED. Era isso, vereador? Só isso. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Fernando. Gostaria de aproveitar aqui os requerimentos do vereador Tiago. Se a gente fizer um relatório das reuniões desse ano, do início do ano, são muitos requerimentos e eu acredito que dos 11 vereadores falando a respeito de estradas, de conserto das estradas, de cascalhamento. O senhor me disse essa semana que o secretário de Saúde, o senhor fez o convite que talvez poderá ser na próxima reunião. Eu gostaria de solicitar aqui o convite pro responsável das estradas para a reunião seguinte, se possível, presidente.
Vou deixar Pra anotado gente- aqui. Faço o convite e trago o que foi falado com ele na próxima reunião, vereador Fernando. Sim, presidente. Acho que vai ser de grande valia, uma vez que nós temos muitos requerimentos, muitos pedidos, e até para o próprio executivo também explanar para a gente qual que seria o plano aí de ação nas estradas rurais, porque a demanda é muito grande. Só isso, presidente. Podemos votar os requerimentos 87, 88, 89? Todos concordam com os requerimentos? Sim. Requerimentos aprovados. Próximo, Wagner. Requerimento 090, do vereador Tiago, Marcos Donizete, Ronaldo, Leandro e Marco Aurélio. Requer a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar e apurar pagamentos de férias e 13º recebido pelo ex-prefeito e vice-prefeito, exercício de 2017 e 2020. Bom, esse requerimento foi dirigido à presidência, como todo requerimento versando sobre esse tema, e a presidência também vai fazer a leitura por inteiro teor do requerimento, como é feito em qualquer casa legislativa aí Brasil afora. Então, requerimento 090/2021. Requerem a criação de comissão parlamentar de inquérito com a finalidade de investigar e apurar pagamento de férias e 13º subsídio, 13º salário, recebido pelo ex-prefeito e ex-vice-prefeito nos períodos aquisitivos de 2017 a 2020. Ao senhor presidente da Câmara Municipal, Bruno Ambrósio, os vereadores que esses subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos do artigo 73, do regimento e seguinte do regimento interno, e da Lei 1579/52 e suas alterações, a criação de comissão parlamentar de inquérito para apurar responsabilidades no pagamento e recebimento de férias indenizadas e 13º salários pelo ex-prefeito e ex-vice-prefeito, referente aos períodos aquisitivos de 2017 a 2020. Do fato certo e determinado, pagamento das férias indenizadas e 13º salários aos ex-prefeitos e ex-vice-prefeitos, ao ex-prefeito e ex-vice-prefeito. Dos fundamentos. O embasamento em denúncia anônima foi enviado o ofício 85/2021 dessa Casa ao Executivo Municipal para que fossem enviados documentos referentes ao pagamento de férias indenizadas e 13º salário pagos ao ex-prefeito e ex-vice-prefeito, o que foi apurado que foi efetuado esse pagamento, feito via empenho e folha de pagamento ao ex-prefeito municipal Nivaldo Donizete Muniz e ex-vice-prefeito municipal Rafael Castro dos Santos, de férias, abono de férias de caráter indenizatório e 13º salário. Assim, considerando que o agente político não recebe salário, mas sim subsídio, a cifra alcançada foi bastante elevada, conforme o artigo 39, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal, ao subsídio não pode ser acrescida qualquer verba de caráter indenizatório. Assim, necessária a investigação. Esclareça-se inicialmente que o servidor público que vem ocupar o cargo eletivo de prefeito ou vice-prefeito municipal, na forma do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei Orgânica, é afastado do cargo público. Faça a leitura do parágrafo 3º. O membro de poder, detentor do mandato eletivo, secretários municipais ou diretores equivalentes serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, incisos 10 e 11 da Constituição Federal, salvo se o servidor efetivo poderá optar pela remuneração do cargo que ocupa na administração municipal. Portanto, nenhuma dúvida existe que o servidor público Rafael Castro dos Santos, ao tomar posse no cargo de vice-prefeito, automaticamente foi afastado do seu cargo, não se aplicando mais a ele a legislação estatutária e, consequentemente, não são devidas quaisquer verbas extras, assim como ao outro agente político citado. Na verdade, não é sabido se o senhor ex-vice-prefeito formalizou tal opção,
protocolando a tempo e modo a comunicação de que estaria fazendo a opção mencionada. Necessário deixar devidamente registrado que, no exercício de cargo eletivo, os agentes políticos não são remunerados por salário, mas sim através de subsídio, parcela única, fixada por lei de iniciativa do Poder Legislativo, facultada a substituição do valor do subsídio pela remuneração antes percebida na condição de servidor público. Isso caso tenha feito tal opção, como já dito. Confira-se a respeito o artigo 39 da Constituição Federal. Artigo 39, parágrafo 4º. O membro de poder, detentor de mandato eletivo, ministros de Estado, secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verbo de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, incisos 10 e 11. A bem da verdade, a opção, caso feita, apenas se presta a conferir o valor da remuneração para ser paga a título de subsídio, pois é vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verbo de representação ou outra espécie remuneratória. Estando afastado do cargo por imposição legal, não se aplica aos mesmos as normas do direito estatutário, restando absolutamente indevida a indenização por férias não gozadas. Diga-se o mesmo com relação ao 13º salário e 1/3 de férias, uma vez que não existe previsão legal para o pagamento de indenização por férias não gozadas para os agentes políticos mencionados no município de Campestre. E assim se posiciona a Lei Orgânica, artigo 37, inciso 38. Compete à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, e, especialmente, inciso 38, fixar, observado que os artigos 29, inciso 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 57, 150, inciso 2, segundo, 153, inciso 3º, e 153, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal, no final do mês de junho, em cada legislatura, para a subsequente, a remuneração do prefeito, do vice-prefeito, secretários municipais ou diretores equivalentes, sobre os quais incidirão imposto sobre as rendas, proventos de qualquer natureza. Assim, os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, secretários e dos vereadores serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe a Constituição da República. A lei municipal que tratou da fixação de subsídios para o mandato 2017-2020 é a Lei Municipal 1859, de 2016. Registre-se por oportuno que, na lei de fixação dos subsídios, não encontramos qualquer autorização legal para pagamento de férias, abono de férias ou 13º salário para o prefeito e vice-prefeito. A respeito, assim decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, apelação civil número 1036213001168, dígito 1/001. Relator, desembargador Peixoto Henriques. Data do julgado, 3/3/2015. Data de publicação da súmula, 10/3/2015. Ementa. Apelação civil, direito administrativo, agente político, secretário municipal, direito ao 13º, salário, férias e terço de férias. Lei municipal autorizativa, possibilidade, precedente, revisão geral anual de vencimentos, inconstitucionalidade, férias em dobro, impossibilidade, direito seletista, inaplicabilidade, sentença reformada em parte. A teor da orientação do Polêmico Tribunal da Cidadania, impõe-se reconhecer que, existindo lei municipal autorizativa, faz jus ao agente político ao recebimento do 13º salário e férias acrescidas do terço, como é o caso do município de João Monlevade. Inconstitucional a revisão geral anual dos vencimentos de agente político prevista na legislação municipal por confrontar a vedação expressa a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias previstas no artigo 37, inciso 13 da Constituição de 88, indevido pagamento de direito seletista ao servidor público, ainda que agente político, pois sua contratação rege-se pelas normas de direito público, recurso parcialmente provido. Nesse sentido, o Colégio Tribunal da Cidadania já assentou agravo regimental, recurso especial, administrativo, agente político, pretensão pagamento do 13º salário.
A aplicabilidade dos direitos sociais, como gratificação natalina, aos agentes políticos somente é cabível se expressamente autorizada por lei. Precedente, recurso especial 837-188, Distrito Federal, 6ª turma, relator ministro Hamilton Carvalho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 4/8/2008. Agravo regimental desprovido. Também o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal trilha no mesmo sentido, se não vejamos. Afastamento de cargo público, mandato eletivo, férias. Servidor público afastado para exercício de mandato eletivo não faz jus a férias e adicional de 1/3 relativos ao período do afastamento, mesmo que opte pela remuneração do cargo que ocupa. O Conselho Especial manteve a decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que indeferiu o pedido do servidor para concessão de férias, respectivo pagamento adicional de 1/3, relativos aos anos que se afastou do TJDFT para exercer mandato eletivo municipal. Os embargadores ressaltaram que, durante o período do afastamento, o servidor passou a atuar como agente político, deixando temporariamente a condição de servidor público. Afirmaram que o direito ao adicional de férias está expressamente previsto apenas para os servidores públicos, pois, em relação aos agentes políticos, o texto constitucional determina a remuneração e subsídio, silenciando em relação aos demais acréscimos, artigo 39, parágrafo 3º e 4º da Constituição da República. Explicaram que a omissão constitucional deve ser interpretada como impedimento ao pagamento do adicional de férias, a fim de não afrontar o dispositivo constitucional que determina o pagamento em verba única aos agentes políticos. Destacaram que, nada obstante, o requerente tenha, no período de afastamento, optado por receber a remuneração do cargo público em detrimento do subsídio de vereador, o determinante para a concessão ou não das férias e seu adicional é o efetivo exercício da atividade de servidor do Poder Judiciário da União, que no caso não se verificou. Destarte demonstrado que durante o período objeto do requerimento administrativo, o servidor não exercia efetivamente cargo público, mas sim mandato eletivo, concluíram os desembargadores pela inviabilidade do deferimento do pedido de férias adicional de 1/3. Relator Cruz Macedo, órgão julgador, Conselho Especial no exercício das funções administrativas, data 9/12/2014, decisão, negou-se provimento unânime. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, tema O 484, assim definiu: previsão legislativa e percepção de verbas remuneratórias. O artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, não é incompatível com o pagamento de terço de férias e 13º salário. Tema 484 da repercussão geral. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional. Com base nesse entendimento, a primeira turma negou provimento a agravo regimental interposto contra a decisão que, ao julgar procedente reclamação, cassou acórdão que assegurou a ex-vereador recebimento de indenização por férias não gozadas acrescidas de terço e 13º. Ministro Roberto Barroso, que relatou a matéria, esclareceu que, em sede de repercussão geral, a Corte concluiu pela possibilidade de pagamento de terço de férias e 13º salário a vereadores, parlamentares e agentes políticos em geral, desde que a percepção de tais verbas esteja prevista em lei municipal. Não ocorre no caso concreto. Constituição Federal, artigo 39. A União, os Estados, Distrito Federal, os municípios instituirão um Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Parágrafo 4º. Membro de poder, detetor de mandato eletivo, ministro de Estado, secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única. Minutinho só. Vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, 10 e 11. Minutinho só, gente. Portanto, o entendimento é de que as verbas são devidas aos agentes políticos, desde que prevista em lei específica, não sendo este o caso de Campestre, uma vez que não vigora qualquer lei municipal nesse sentido. Da inconstitucionalidade dos pagamentos. E, não obstante o fato do artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, restringir os benefícios dos agentes políticos a subsídio fixado em parcela única, a mesma norma remete ao artigo 37 da mesma carta,
frisando-se aí o princípio da legalidade estrita ou reserva legal, onde o poder público pode agir exclusivamente dentro do que a lei determina. Artigo 37, inciso 10º. Remuneração de servidores públicos de subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Inconstitucional o empenho de valores do erário público para pagamento de contas sem expressa autorização legal. Entendemos, data vênia, que tais fatos devam ser investigados. Acaso haja comprovação de pagamentos indevidos e ilegais, sem nenhuma dúvida estaria comprovada por consequência lógica a prática de improbidade administrativa a merecer a aplicação de penalidades previstas na legislação própria, qual seja a Lei 8429, de 2 de junho de 92, com devido ressarcimento ao erário, conforme dispõe o tema 897 do Supremo Tribunal Federal. Pedido. Diante do exposto, como não encontramos lei municipal prevendo o pagamento de 13º e férias indenizadas para os agentes políticos mencionados, requerem a instauração de comissão parlamentar de inquérito, na forma regimental, observado o disposto na Lei Federal 1579, de 18 de março de 52, para que se faça apuração da última administração, se há ou não ilegalidade mencionada e apontada na fundamentação, com duração de até 90 dias, em respeito ao cidadão campestrense. Nesses termos, pedem e esperam deferimento Campestre, 11 de março de 2021. Assinam os vereadores Tiago César Pereira, Marcos Donizete Dias, Ronaldo Martins da Silva, Leandro Antônio Borges e Marco Aurélio Viana Leite. O documento foi protocolado na Câmara no dia 12 de março, às 12h12. Minutinho só para eu tomar um fôlego aqui, gente. Eu quero esclarecer aos senhoras e senhores vereadores que o requerimento consta na pauta, mas o requerimento não foi colocado à disposição da secretaria, porque foi direcionado à presidência e o usual é que se faça a leitura do requerimento em reunião ordinária, para que depois se dê o devido andamento. Tendo em vista o disposto na Lei 1579 de 52 e suas alterações, bem como seguindo as disposições da Constituição Federal, da Lei Orgânica e do Regimento Interno, estando presentes no requerimento os requisitos de que trata o artigo 58 da Constituição Federal, o artigo 29 da Lei Orgânica e o disposto no artigo 194 do Regimento, defiro o requerimento de instalação de CPI e amanhã me comunicarei com as lideranças para que as mesmas façam as indicações dos vereadores que farão parte da referida comissão. Eu gostaria de dizer também a todos os vereadores que fiz uma pesquisa, dado a decisão desse tipo de requerimento compete não só no regimento interno da Câmara, como também na Constituição Federal, na lei federal que eu já citei aí, que eu vou pegar agora para ler para vocês, o teor da lei federal que disciplina as comissões parlamentares de inquérito. Eu fiz uma extensa pesquisa sobre os julgados da Justiça, sobre questão de deferimento ou indeferimento de requerimento de comissão parlamentar de inquérito. A lei que regulamenta isso é a Lei 1579, de março de 52. Ela diz o seguinte, artigo 1º, ela dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito. Artigo 1º. As comissões parlamentares de inquérito, criadas na forma do artigo 53 da Constituição, terão ampla ação nas pesquisas destinadas a apurar fatos determinados que deram origem à sua formação. Parágrafo único. A criação de comissão parlamentar de inquérito dependerá de deliberação plenária se não for determinada pelo terço da totalidade dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado. E aí ela vem disciplinando questões de
como que as CPIs podem convocar pessoas para fazer depoimento. Em 2016, mais precisamente 5 de dezembro, foi sancionada pelo presidente Michel Temer a Lei 13.367, que alterou a Lei 1.579. O parágrafo único dela ficou dito... vou fazer a leitura do artigo 1º. As comissões parlamentares de inquérito, criadas na forma do parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição, terão poder de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento da Câmara e do Senado, com ampla ação nas pesquisas destinadas a apurar fato determinado e por prazo certo. Parágrafo único. A criação de comissão parlamentar de inquérito dependerá de requerimento de 1/3 da totalidade dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em conjunto ou separadamente. Depois, fiz uma pesquisa mais minuciosa também nos julgados que nós temos a respeito de criação de comissão parlamentar de inquérito. Um dos julgados é o mandado de segurança 24.831, dígito 9. Relator ministro Celso de Mello, a ementa ficou da seguinte forma: a instauração do inquérito parlamentar para viabilizar-se no âmbito das casas legislativas está vinculada unicamente à satisfação de 3 exigências definidas de modo taxativo no texto da Carta Política. 1. Subscrição do requerimento de constituição da CPI por, no mínimo, 1/3 do membro da Casa Legislativa. 2. Indicação de fato determinado a ser objeto de apuração. E 3. Temporariedade da comissão parlamentar de inquérito. Tendo assim, como já falei anteriormente, que o requerimento dos vereadores obedece a 1/3 da Câmara, visto que está assinado por 5 vereadores, obedece ao mandamento constitucional de ter fato certo e determinado e obedece o mandamento constitucional também de ter prazo certo. O requerimento pede que a comissão possa trabalhar por 90 dias. Portanto, eu gostaria de deixar aqui que o artigo 194 do Regimento Interno, a seção 2, fala sobre os requerimentos sujeitos à deliberação do presidente. E lá no inciso 8º, diz: é despachado de imediato pelo presidente requerimento que solicite. Inciso 8º, comissão de inquérito na forma do 104. O 195 depois fala dos requerimentos sujeitos à deliberação do plenário. No entanto, ainda que isso seja uma atribuição específica da presidência, que todos os requisitos para a instalação dessa comissão estejam presentes, se for do entendimento, se quiser ser votado, eu poderia até proceder à votação através do plenário. O que aconteceria seria o seguinte: questionado judicialmente através de mandado de segurança, provavelmente a Justiça, dado o entendimento que o Supremo Tribunal Federal tem, daria uma ordem para que essa presidência instalasse de imediato a comissão parlamentar de inquérito. Eu posso dar como, eu estou dando como deferido o requerimento, visto que ele atende os requisitos solicitados pela Constituição Federal. Algum vereador quer falar sobre? Pela ordem, presidente. Vereador Michael. Tem uma pergunta para o presidente e para os demais vereadores. Como esse pedido de comissão parlamentar de inquérito veio como requerimento, eu queria fazer uma emenda nele, em cima do artigo 153, que fala das proposições. O 146 fala das modalidades de proposições. Entre elas, o requerimento é uma delas.
E o artigo 153 me dá condição de fazer uma emenda nela, se os autores ou permitir ou o plenário. Vereador Michael, o requerimento não pode ser objeto de emenda, mesmo porque também o artigo 153 permite que se façam emendas até 48 horas antes do início da sessão. Então, o 153 não serve ao objeto. Pela ordem. A não ser que seja oferecida por ocasiões de debate. Nós estamos em debate, presidente. Aí é o final do 153. Pois bem, mas requerimentos não comportam emendas, vereador Mike. Eu, particularmente, nunca vi isso ocorrer aqui. Sim, mas o regimento fala que pode, senhor presidente. Vereador, o requerimento sequer tem uma estrutura legislativa de um projeto de lei, ou de uma indicação de lei, ou de uma emenda à lei orgânica. Portanto, é impossível fazer emendas no requerimento. Mas o regimento interno nos dá condição. O regimento interno diz que emendas e subemendas serão apresentadas à mesa até 48 horas antes do início da sessão, em cuja ordem diz se acha incluída a proposição que se refere para fim de sua proibição, a não ser que sejam oferecidos por ocasião dos debates ou assinada pela maioria absoluta dos vereadores. Sim. Então, eu estou no exercício do que me confere o inciso 2º do artigo 55 do regimento interno, das atribuições do presidente. Eu estou indeferindo a solicitação de emenda e estou simplesmente dizendo que, como presidente, estou deferindo o requerimento e quero perguntar aos vereadores se, por uma questão de posicionamento, se as senhoras e senhores querem votar esse requerimento. Lembrando que o requerimento já está deferido, porque é uma atribuição da presidência. Sim. Gostaria de pedir ao senhor o seguinte: se os vereadores aceitassem votar, gostaria que seja votado com a minha emenda em cima desse artigo que eu entendo que eu tenho condições de fazer essa emenda. Ou senão, eu queria levantar uma questão de ordem sobre a votação. Sim, o senhor tem a palavra. Em cima do 142, eu levanto a questão de ordem, porque o regimento interno me dá condições de oferecer essa emenda, senhor presidente. Vereador, malgrado o requerimento seja uma modalidade de proposição, o requerimento ele tem uma finalidade específica. Portanto, ele não pode ser emendado. Eu vou achar no próprio regimento interno aqui, aonde que fala sobre qual que é o uso do requerimento. Os senhores vereadores que concordarem a votação do requerimento não queria ouvir a minha proposta? Vereador, o artigo 189 do regimento diz que requerimento é a proposição de autoria de vereador ou comissão dirigida ao presidente da Câmara ou de comissão que versa matéria de competência do Legislativo. Portanto, nós entendemos, eu tenho esse entendimento, isso pode ser depois passível de questionamento por parte de Vossa Excelência, mas, enquanto presidente, e com a possibilidade que o regimento me dá de interpretação desse regimento, no artigo 55, inciso 2º, eu estou deferindo o requerimento e nós vamos, então, a partir de amanhã, passar a proceder a consulta das lideranças dos blocos para que façam, então, as suas indicações.
Gostaria de deixar bem claro para o senhor presidente, para os vereadores, que me posiciono a favor dessa comissão. Só que gostaria de saber se os autores do requerimento têm conhecimento se mais alguns prefeitos e vice-prefeitos chegou a receber férias e 13º. Pela ordem, senhor presidente. Vereadora Maria do Carmo. Muito obrigada. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo, aos demais vereadores, ao senhor presidente. Eu gostaria aqui de relatar até mim uma denúncia anônima que outros prefeitos e vice-prefeitos também receberam sobre o 13º e férias. Então, a pessoa me procurou, me pediu extremamente que eu não relatasse quem era, e eu gostaria de colocar-me aqui, sou a favor, sim, da instalação dessa CPI, só que eu gostaria de deixar aqui o posicionamento dessa pessoa que me colocou, chegou ao meu conhecimento, que outros prefeitos e vice-prefeitos também receberam. Estou aqui como representante do povo, por isso me manifesto nesse sentido. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Ronaldo. Boa noite a todos. Em relação a essa, respondendo a pergunta aí do vereador Michael, se outros vereadores, se outros prefeitos, ex-prefeitos receberam, isso é uma questão que vai ser analisada justamente também na comissão, e tem a finalidade, nós, como estamos aí empossados no cargo, e semana passada houve uma coisa interessante, inclusive foi na Voz do Brasil, um político falando que o legislativo ele preocupa muito com a questão legislativa de votos e mais leis, e esquece da função fiscalizadora. Nós, como estamos empossados, uma das funções primordiais do vereador, do legislativo, é fiscalizar o executivo, fiscalizar os atos, a legalidade desses atos. Então, a presente comissão não tem a necessidade de criar nenhuma situação aquém da legalidade. Estão simplesmente buscar a lisura desse procedimento e justamente dar uma maior garantia futuramente, botar uma pá de cal nesse assunto, se é devido, se não é devido, e nem cabe a nós também o julgamento dessa questão, porque feito o relatório, colhidos os elementos, vai ser remetido para a autoridade competente, para aí sim ver o cabimento. Então tem muita coisa para ser analisado. Mas no momento, a questão principal aqui é dar início e ver se é cabível ou não. O que vai ser apurado é uma outra questão, mas sempre buscando a legalidade do ato. Então, respondendo especificamente a pergunta, outros receberam, não receberam? Aí tem que se apurar para ver se isso Pela ordem, presidente. Sem mais, senhor presidente. Pois não, vereador Michael. O vereador Ronaldo se colocou muito bem com as palavras dele, e justamente essa comissão investigativa é com o fato de investigar. E será que se a gente entrar com essa CPI, colocando um prazo nela de até 2017 de uma investigação que o senhor presidente acabou lendo aí, que já está feita? Ou nós podemos estender até mais? E se mais alguns prefeitos chegou a receber e vice-prefeitos? A questão é o seguinte: o senhor presidente já acatou o requerimento, não depende de plenário. Porém, pergunto para os vereadores, vocês concordariam que estendesse até 2000, até 96, 92? Ou vocês têm certeza que eles não receberam?
Pela Deixa ordem, eu perguntar ao plenário, aos autores do requerimento. a comissão ela vai apurar um determinado tempo, até pela questão aí essa questão de tempo aí, 10 anos, 20 anos, isso aí o Ministério Público que vai analisar, porque tem a questão da prescrição também, não compete a nós analisar, nós somos titular desse prosseguimento, se vai estender para mais ou para menos, está vendo a legalidade desses pagamentos. Agora, se vai ser estendido até tempo X ou Y, isso cabe ao Ministério Público fazer. Nós não temos esse poder nem de arquivamento, nem de... uma vez iniciado, tem que se apurar e ver, aí remete para a autoridade competente. Seria a finalidade. Pela ordem, presidente. Vereador Ronaldo, vereador Michael, nós vamos, então, já que o requerimento já é uma realidade, eu gostaria, então, de encerrar a discussão. Fica aí a critério da comissão que será criada, se ela vai retroagir no tempo ou não, se ela vai pegar 2016, 2015, 2014, tendo também consciência e ciência de que, salvo o melhor juízo, a doutora Thaís pode nos elucidar melhor, mas o próprio doutor Ronaldo, eu acredito que possa ter esse conhecimento, as ações de improbidade administrativa, elas prescrevem após 5 anos, salvo o melhor juízo. Portanto, estando prescritos, eu entendo que talvez não se chegaria ao que é necessário. Por quê? A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem uma especificidade muito grande, porque ela investiga, ela ouve, ela convoca, ela requer documentos, ela pode fazer uma série de coisas, mas ela não julga e ela não oferece denúncia. Ela simplesmente pega a conclusão dos seus trabalhos após o período e remete ao Ministério Público, à Advocacia Geral da União, a outras instâncias, tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público, para que essas entidades, para que esses entes que tomem as providências que acharem devidas, se acharem devidas. Nós podemos, por exemplo, chegar ao final dessa comissão, que ela tem aí um prazo de 90 dias de vida, segundo solicitado no requerimento, nós podemos chegar ao fim dela e a comissão, em suas conclusões, depois de ouvidas pessoas, requerido documentos e etc., podemos chegar à conclusão de que não houve ilegalidade. Portanto, nós vamos, então, agora, a partir de amanhã, dar procedimento, a presidência vai fazer a parte dela, dando seguimento ao que a Lei 1579 diz, solicitando as lideranças dos blocos partidários que apresentem suas indicações para que essa comissão possa funcionar aí e nós possamos fazer o trabalho da Câmara. Portanto, Wagner, eu peço que você passe ao próximo requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Fernando. Ainda sobre o requerimento, primeiro eu queria falar do nosso regimento interno, presidente, que a gente tentou fazer a adequação do regimento interno no ano passado, não houve tempo, né? São muitas as mudanças que têm que serem feitas, eu acredito que com medida de urgência. A gente acabou de ter um debate aqui, onde o presidente que pode tem assim, poder para entendê-lo da forma que fez, mas que os artigos aqui, quando ele coloca o requerimento com uma preposição, acaba deixando a gente na dúvida, conforme já aconteceram outras vezes. O senhor estava aí no mandato passado, o senhor lembra, né? Quanto
questão do requerimento aqui foi assunto essa semana aí, a gente, como vereador, representante do povo, a gente é muito cobrado de tal coisa que possa ter sido feita fora da lei, quando se trata de dinheiro público, conforme o vereador Ronaldo disse, uma das principais funções do vereador é fiscalizar e a gente está aqui para isso. Então, no meu entendimento, o requerimento não tem a necessidade de ser votado, porque já tem aqui as assinaturas, né, necessárias. Os vereadores já vieram para apresentar o requerimento. Depois de tudo que foi lido, já foi colhido bastante informação, né, em relação ao caso, que necessita, sim, de uma averiguação, e eu acho que mais do que justo, até para dar uma satisfação para a população. Mas eu quero deixar aqui o meu apoio também, porque a gente ouve também que outros prefeitos receberam. Outros prefeitos, possivelmente possam ter recebido ou não. Gostaria de deixar meu posicionamento aqui, de ser favorável à investigação, sim, independente, porque não foi a votação, o requerimento já foi deferido pelo presidente, e gostaria de deixar aqui o meu apoio também em relação aos casos que possam ter sido recebidos ou não. Se o senhor me permite, presidente, gostaria de ouvir a opinião da nossa assessora jurídica, doutora Thaís, em questão de prescrição, de prazo, só para ouvir dela mesmo, como assessora jurídica. Tem como? Com certeza. Pela ordem, presidente. A doutora Thaís agora vai responder ao vereador Fernando. Só para o doutor Ronaldo desligar o som aí, que eu não estou ouvindo aqui. Está dando interferência, doutor Ronaldo. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes aí Boa noite. da reunião. Então, a gente, desde o começo aí da minha prestação de serviço da Câmara, eu não tinha acompanhado ainda uma comissão parlamentar de inquérito. O que está acontecendo no momento é que o requerimento traz uma exigência de um fato determinado. E ele está determinado no período aquisitivo de 2017 a 2020. Esse requerimento foi deferido pelo presidente e vai ter oportunidade da investigação. Isso não quer dizer que seja, vamos dizer, no final seja apurado algum crime e enviado para o Ministério Público. Mas, se isso acontecer, se realmente não tiver a previsão legal e outros servidores, agentes políticos tenham recebido alguma coisa, logicamente eles poderão ser denunciados juntamente quando da apuração. Então, é importante deixar claro que, no meu entendimento, mas não quer dizer que eu seja dona da verdade, eu posso até estudar o caso mais profundamente. Eu entendo que o requerimento já trouxe o fato determinado a ser investigado pelos autores, né? Quais sejam. Eles receberam uma denúncia desse período aquisitivo. É claro e evidente que, se vier a ser configurado algum tipo de lesão ao erário ou algum tipo de crime estabelecido, de improbidade administrativa que seja, e outras pessoas receberam da mesma forma, poderá ser também investigado eles ou encaminhado também ao Ministério Público, e ele já terá subsídio para a Câmara. Ou seja, a legislação que foi apurada na época, como é que foram pagos, né? E tudo mais. Se ele entender que houve algum desvio, alguma coisa com referência ao dano ao erário, ele pode, no caso aí, colocar os outros também. Depende dos vereadores apurarem também. Os documentos são públicos
todos têm acesso aí à prestação de contas. A gente tem lá no arquivo mais de 20 anos aí, que eu entendo, que está lá arquivado, vocês têm acesso à documentação, é só pegar e encaminhar para o Ministério Público a situação idêntica agora, entendeu? Então, eu acredito que não haja prejuízo se alguém receber indevidamente também. Deixo claro aqui que é necessário apurar, é lógico, né? E é necessário que o Ministério Público entenda, pegue o relatório e tome as providências que ele entender necessário. De repente, ele pega o relatório da comissão e entenda que não houve infração administrativa ou criminal. E mande arquivar o inquérito, né? No caso aí, ou que ele faça o inquérito e tome as providências dele, né? Então, assim, eu entendo que esse requerimento tem lá o fato determinado que tem que ser apurado. E o fato determinado já está no requerimento. Agora, em apurado que realmente está errado, logicamente, vocês têm todo o direito de fazer denúncia, né? Então, mas assim, se for necessário, a gente pode estudar aí e apresentar como embasamento de legislação, né, para o vereador Maico, para a vereadora Carminha, todos que estão questionando, sem problemas, né? Mas, no momento, eu entendo que o fato determinado do requerimento é esse. O período aquisitivo é de 2017 a 2020, porque, segundo consta aí, esse foi o objeto da denúncia. Tá ok? Obrigado, doutora Thais. Obrigado, doutora. Passamos, então, ao próximo requerimento, Wagner. Requerimento 091 do vereador Fernando. Pede informação sobre a Lei 2021/20, que institui auxílio ao transportador de alunos terceirizados e particulares que prestam serviço em campestre. Com a palavra, o autor do requerimento. Presidente, vou fazer um comentário rápido aqui. Eu não trouxe o projeto aqui para minha casa, não deu tempo de entrar aqui e ver a data que foi votado, né? E eu sei que o projeto foi votado, foi sancionado, virou a Lei 2021 de 2020, que institui auxílio aos transportadores de alunos terceirizados. E, principalmente agora, com a onda roxa, que a possibilidade de demora de volta às aulas presenciais, a gente foi procurado novamente pelos transportadores que estão passando um momento muito difícil. Então, no requerimento, a gente está pedindo informação ao Executivo sobre a lei, se vai ser pago alguma coisa, ou se a gente vai ter que fazer um outro movimento, uma outra lei, como está a situação hoje do Executivo, se existe alguma possibilidade desse auxílio sair ou não, que a gente tem que dar uma resposta para os mesmos. É só isso, presidente. Vereador Fernando, o senhor me permite, eu, na semana, hoje é 22, na primeira semana de março, eu fui saber dessa questão, porque foi uma lei que nós votamos aqui, lei de autoria do senhor, do vereador Osmar, do vereador Zé Mauro, se eu não estiver enganado. E o que me foi dito pela prefeitura? Mas, evidentemente, nós sabemos que isso precisa ser documentado e por isso o senhor fez o requerimento, onde a prefeitura vai poder, o executivo vai poder lhe responder no papel, porque o que eu fiz foi uma conversa informal. Mas só para adiantar alguma coisa e talvez até a aflição dos transportadores. Nós votamos aquele projeto que veio a se transformar na Lei 2021-2020 e nele está disposto o seguinte: os recursos para o pagamento dos auxílios serão oriundos do município receber das agências do Covid. Lembra disso? Isso. Isso, e depois, eu não sei se é um parágrafo primeiro ou o que é preciso ver na lei lá. Então, assim, esses recursos serão operacionalizados, o pagamento será operacionalizado através da Secretaria Municipal de Educação.
E aí, o que é que aconteceu que me falaram na prefeitura? Como nós tínhamos, até uns dias atrás, um processo eleitoral em curso, o executivo não podia dar andamento a isso por conta do processo eleitoral. Por quê? A lei que nós votamos, de autoria do senhor, do vereador Osmar, do ex-vereador Osmar, do ex-vereador Zé Mauro, ela vai ter que ser alterada exatamente no que tange aos recursos serem pagos pela Secretaria Municipal de Educação. Por quê? A Secretaria Municipal de Educação não recebeu nenhum recurso do Covid. Então, a prefeitura ficou sem achar uma dotação orçamentária dentro das dotações que fazem parte da educação para poder fazer o pagamento. Então, me foi dito. Aí, o que acontece? Nós estávamos 2 semanas atrás, quando eu perguntei, em período eleitoral, me falou, olha, em período eleitoral nós não podemos fazer isso. Não podemos mandar o projeto alterando a lei para a Câmara para poder solucionar. Como agora não estamos mais em período eleitoral, pelo menos até o meio do mês de maio, me parece que agora é possível o Executivo encaminhar esse projeto aqui, a gente alterar a fonte que vai pagar, não mais a Secretaria de Educação, para poder pagar esse pessoal aí. Okay, é o que eu apurei 15 dias atrás, viu, vereador? Certo. Já deixa o pedido aqui, então, para que o Executivo mande o projeto para nós. Exatamente. Exatamente. Porque esse pessoal está parado há mais de um ano e a situação deles é catastrófica. Sim. Tem muita gente aqui que gera emprego, paga os impostos em dia. Se tem alguém que saiu prejudicado financeiramente com essa questão da Covid, foi o pessoal dos transportadores, tanto os terceirizados quanto particular, porque também parou de entrar o dinheiro, né? Prestação de van para pagar, documentação. Então, eles estão desesperados, a verdade é essa. Obrigado, presidente. Próximo, Wagner. Senhor presidente, passar a votação do requerimento. Me perdoe. Todos concordam com o requerimento do vereador Fernando? Sim. 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 Requerimento aprovado. Próximo. Requerimento da vereadora Juliana. O 092 solicita informações da Lei Municipal 2016/20, que se trata do Programa Emergencial de Auxílio ao Comércio e Prestação de Serviços Formais. O 093 solicita a abertura de uma sala de atendimento do EJA, Alfabetização, Educação para Jovens e Adultos. A palavra, a autora dos requerimentos. Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores, boa noite, presidente, e aos nobres vereadores, né? Bom, eu estive lendo, analisando e estudando esta lei, que inclusive é de autoria do senhor presidente, né? O senhor é signatário, né, senhor presidente? Sou um dos 3 signatários. Certo. E andei conversando também com alguns proprietários dos comércios para poder compreender como que estava a situação deles, principalmente agora, né? Nessa onda roxa em que nós estamos vivendo. Nós sabemos que ela é um prazo de 15 dias, porém também, ao mesmo tempo, não sabemos se isso pode se terá uma continuidade ou não, né? Devido à situação da Covid. E eu gostaria de ter informações mais minuciosas dessa lei, mesmo lendo-a, né? Eu, conversando também com alguns dos comerciantes, foram apenas 8 comerciantes que foram beneficiários da lei, senhor presidente. E eu gostaria de compreender, sendo que são muitos os comerciantes, né? Além da fala também do MEI, né? Do autônomo que trabalha com o MEI, que é o microempreendedor. E nós temos muitas pessoas que têm o MEI na cidade, né? E temos em muitos comércios. E somente 8 foram beneficiados até hoje. Eu gostaria de um detalhamento, alguma coisa nesse sentido. Talvez o próprio presidente, sendo um signatário da lei, poderia me responder.
por que não atingiu tanto realmente os beneficiários, as pessoas que iam usufruir dessa lei? O que será que pode ter acontecido? É isso que eu gostaria de saber, senhor presidente, a respeito deste requerimento. A senhora quer fazer defesa do seu outro requerimento e me permitir ou a senhora quer que eu já fale aquilo também que eu sei e depois a senhora defende o outro requerimento? Gostaria que falasse a respeito desse. Sim. Com a licença da vereadora Juliana. Pois não. Esse projeto foi um projeto que o ex-vereador Florindo, o ex-vereador Marquinhos Turquim e eu tivemos contato com ele de um município do Rio Grande do Sul. Foi um município pioneiro. Eu acredito que Campestre, essa nossa lei, deve ter ficado entre as 10 primeiras leis dessa natureza em âmbito nacional, no Brasil inteiro. E nós aprovamos ela, acho que em setembro, eu não lembro, não, acho que foi agosto. Foi setembro, né? Eu não lembro se foi setembro ou agosto, foi pouquinho depois do meio do ano. E aí, o que aconteceu? Ela foi sancionada, mas também não foi dado andamento nela no ano passado, no final de mandato que existia. E aí, o que aconteceu? Número 1, o mesmo que aconteceu com o projeto que se tornou a Lei 2021 do vereador Fernando, também aconteceu com a nossa lei. Para se enquadrar, comerciantes e transportadores tinham que estar em dia com suas obrigações tributárias. E muitos não estavam, acharam que as obrigações que eles tinham que saldar para conseguir as devidas certidões negativas ficava muito caro. Eles não tinham as condições para fazer o pagamento desses impostos, entre outras coisas, para poder regularizar a situação das suas empresas e poder fazer jus a esse auxílio. Por exemplo, salvo engano, o auxílio dos transportadores, são 8 ou 9 transportadores também que estão aptos. E o auxílio aluguel, me parece que são 8 também, 7 ou 8. Vou dar um exemplo. Tem um empresário cujo CNPJ tem um carro vinculado ao CNPJ da sua empresa. E esse empresário, pela crise que nós vivemos, ainda não conseguiu fazer o pagamento do IPVA desse ano de 2021. Portanto, ele não consegue, para a sua empresa, uma certidão negativa de débitos estaduais. Então, para que os senhores vereadores e o público que está assistindo a reunião tenha uma noção e uma ideia do drama que nós vivemos economicamente. É muito complicada a situação. Então, muitos empresários, tanto os que seriam beneficiários do auxílio aluguel, que foi, inclusive, tema de muitas discussões aqui na Câmara, o projeto foi emendado, salvo engano, o próprio vereador Fernando propôs uma emenda no projeto naquela ocasião também, outros vereadores também. E aí, o que aconteceu? Alguns dos públicos-alvo, alguns dos comerciantes, empresários, que poderiam estar se beneficiando desse auxílio, acharam que para regularizar essas obrigações ficou apertado para eles e eles não tinham certidões negativas de débito. O que eu sei é que desses poucos que estavam aptos, em fevereiro foram pagas 2 parcelas e a prefeitura está vendo para quando vai poder pagar a terceira, porque a nossa lei previa 3 parcelas e a possibilidade de prorrogação por mais 3, o que eu já uso aqui, agradecendo o espaço que a vereadora Juliana está me dando, já uso desse espaço para também fazer um apelo para a Prefeitura Municipal, para o Executivo, que, se for possível, se houver condições financeiras, que faça a prorrogação e, ao invés de 3 pagamentos do auxílio aluguel, que isso se torne 6 pagamentos. É o que eu tinha a poder
ajudar no requerimento da senhora, mas o executivo vai pôr no papel isso, vai responder. O que é sempre melhor e desejável é que a resposta venha de lá e por escrito, para que não reste dúvida e que a senhora possa mostrar também para aquelas pessoas que lhe questionaram sobre o assunto. Pela ordem, senhor presidente, ainda sobre o requerimento, né, e como autora do requerimento, eu quero fazer uma colocação. Tendo em vista que vivemos um tempo de pandemia, em relação a 2020, ficou para o comerciante, seja ele o microempreendedor, ou o beneficiário da lei 2016 de 2020, ele ficou sem condições financeiras até para honrar com seus compromissos tributários, de impostos. Então, eu faço um pedido aqui que esta lei possa retornar para que nós possamos, então, fazer uma emenda ou alguma coisa aqui. Nós poderíamos, então, estar ajudando os comerciantes, porque nós estamos vendo, está aí a olho nu, para todo mundo ver a dificuldade, né, que todos estão passando com seus comércios fechados, muitas vezes, ou meia porta aberta. A população realmente fica também temerosa em gastar o dinheiro que tem, então vai economizar, mas de alguma forma, o que nós estamos vendo? Que pessoas perderam o seu trabalho, perderam o seu emprego em função de não conseguir honrar os seus compromissos financeiros. Por isso, eu peço assim um olhar muito atencioso ao comércio de campestre, a essas pessoas que viveram essa situação e têm vivido essa situação. Porque quando nós olhamos para a pessoa que é autônoma, eles chegaram a falar comigo ano passado, somos autônomos, eu e meu esposo, como que eu vou levar o pão para dentro da minha casa? Então é uma questão assim real de sobrevivência. Fica aqui a minha colocação. Posso para o outro requerimento agora, né? Pela ordem, Sim, senhora. Presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Fernando. Eu gostaria de aproveitar aqui, já que o senhor esclareceu que possa estar vindo esse projeto novamente para a Câmara, e também, às vezes, possa estar vindo o projeto do auxílio para os comerciantes, a gente estudar uma possibilidade junto, ou às vezes o Executivo já mandar, né, para a gente a alteração para a gente votar. Será que não teria como, talvez tem que ver com a doutora Thaís também, que ficasse vinculado o pagamento para a quitação dos gastos? Porque o que está acontecendo? Tem gente tem alguns motoristas dos transportadores que a pessoa precisava estar apto para receber. Ele não podia estar devendo, porque senão ele não conseguia nem fazer o cadastro lá na Secretaria de Educação. Aí, muitas das vezes, o que está acontecendo? A pessoa arruma um dinheiro emprestado, ele entra em mais uma dívida para ficar apto. E aí o dinheiro não sai. Então, eu fui cobrado até disso. Será que a gente não poderia, nós, vereadores, e às vezes o Executivo, estudar uma possibilidade de que houvesse uma vinculação? O dinheiro que sai já vai primeiro automaticamente para os débitos, e aí sim ele fica apto para receber mais alguma coisa se ele tiver. Não sei. É uma questão jurídica que a gente vai ter que estudar. Mas porque é uma daí, boa sugestão. A pessoa não tem o dinheiro, já está endividado às vezes, vai fazer mais uma dívida. E aí, por conta de ser um auxílio, a pessoa fica com medo de adquirir mais essa dívida e depois o auxílio não sai, né? Embora ele tenha que estar em dia com as suas obrigações, mas está forçando ele fazer um pagamento agora, sendo que ele não está tendo condições. Então, acho que no caso das duas leis, a gente poderia estudar essa forma ou vir já direto do Executivo, seria uma ideia,
ou então a gente fazer alguma, quando viesse para alguma alteração, a gente pudesse fazer alguma emenda, mas eu acredito que o ideal seria já que viesse de lá as alterações. Só isso, presidente. Pela ordem, presidente. Ok, vereador Michael. Gostaria Só um também de minutinho, colocar... senhor presidente. Vereador Michael, só um Vereadora instantinho. Juliana, a senhora quer terminar? Não, não é isso. É que tem outros, eu olhei aqui, tem outros microfones que estão habilitados. Está atrapalhando demais. O som não está saindo. Tá. Não está. Wagner, pode desabilitar o teu. Pela ordem. Eu posso dar a palavra ao vereador Michael, vereadora? Sim. Até em questões Vereador dessas leis, até em questões dessas leis que estamos esperando que volte do Executivo, gostaria também de cobrar o projeto de lei, a indicação de lei, aprovado por unanimidade nessa Casa de Lei, e que foi encaminhado para o Executivo, que olhasse com carinho, ainda mais agora nesse momento que a gente está passando, que é a indicação de lei voltado para o auxílio-desemprego. Então, gostaria já de antemão de pedir, de cobrar do Executivo que olhasse com carinho essa indicação de lei que, segundo a sua resposta, estava na mão do jurídico do Executivo. Então, eu gostaria que o Executivo, se possível, olhasse com carinho e mandasse para essa casa para a gente votar a favor do povo aí. Vereadora Juliana, pode prosseguir com a defesa dos seus requerimentos. Próximo requerimento agora é o que fala a respeito da abertura de uma sala de alfabetização da EJA. O que é a situação que acontece? As pessoas, ainda existe, né? Ainda nós temos no município pessoas que querem ser alfabetizadas. Nós temos aí até o vereador Luiz Carlos, que me passou um nome, e foi uma situação que até nos comove. Por quê? Porque eu também tinha, né, uma lista de pessoas com nome que queriam estar estudando numa sala de EJA, né, alfabetização, porque a EJA é educação para jovens e adultos. E aí nós temos os jovens e adultos, né, acima da idade e que sonham em aprender a ler e escrever, o que é muito digno, né? Eu acredito assim, é de uma dignidade muito grande poder apresentar, oferecer e ofertar, além de ser uma obrigação do município, ofertar, né, essa sala da EJA para as pessoas que querem ser alfabetizadas. Olha, hoje o município oferta para o cidadão campestrense, né, para os munícipes, ele oferta o ensino fundamental 2, que são as séries finais, que é do 6º ao 9º ano. Nós não temos a oferta, porque não tinha uma demanda, mas hoje existe essa demanda para que seja ofertado do 1º ao 5º ano, que é o período de alfabetização. Então, fica aqui o meu pedido, né, o meu requerimento, que seja olhado aí, que é uma questão de dignidade mesmo, se o cidadão quer, é direito dele, eu estou aqui defendendo a bandeira da educação, tá? Muito obrigada, senhor presidente. Alguém é contra os requerimentos da vereadora Juliana? Requerimentos aprovados. Próximo, Wagner. Requerimento 094 do vereador Michael. Solicita higienização e pulverização dos locais públicos da cidade com desinfetante com quaternário de amônio. Com a palavra o autor do requerimento. Então, interessante essa higienização, essa pulverização, que na verdade, esse requerimento foi protocolado dia 18, na quinta-feira, e na sexta-feira tive conhecimento e pude ver alguns funcionários da prefeitura estar trabalhando com essa pulverização. Já que eu vi que esse trabalho está sendo feito, queria cumprimentar o meu requerimento, que seja mantido esse trabalho
que seja expandido, às vezes até com mais pessoas, que eu pude ver só uma só. Sei lá, às vezes com o trator, em filas nos lugares, frente dos bancos, né? Então é só o complemento mesmo ao meu requerimento, e queria também fazer uma colocação que eu pude ver hoje, por ironia do destino, eu tenho um primo em Poços de Caldas que é vereador, Kleber Silva, e hoje eu pude ver numa postagem dele que eles reuniram com o prefeito daquela cidade pedindo a possibilidade de barreira sanitária. É um momento muito difícil, acredito que com essa situação que a gente está vivendo e a onda roxa que o prefeito municipal aderiu, mesmo não estando na Minas Consciente, no programa Minas Consciente, gostaria que seja revisto também pelo prefeito a possibilidade de uma barreira sanitária, né? Uma vez que, na verdade, está fechando os nossos comércios, impossibilitando os nossos munícipes de estar transitando, lógico, que é o que pede a onda roxa e o que pede a Organização Mundial da Saúde. Porém, a gente impossibilita os nossos munícipes e abre a porta da cidade para as pessoas de fora acabar, às vezes, até vir trazendo vírus ou poder estar contaminando alguém da nossa cidade. É uma questão muito complicada, muitas pessoas podem divergir, porém, hoje, essa é a minha opinião e é uma colocação que eu faço em cima do meu requerimento, senhor presidente. Algum vereador é contra o requerimento do vereador Michael? Requerimento aprovado. Só para ilustrar o que foi dito agora há pouco, a questão das barreiras sanitárias no município de Poços de Caldas, hoje ocorreu eu não sei ao certo se foi uma determinação ou se foi uma recomendação do Ministério Público da comarca de Poços para que a Prefeitura de Poços faça o trabalho com as barreiras sanitárias e, inclusive, aí nós vamos ficar no terreno da especulação, porque eu não tenho a informação se é uma determinação ou se é uma recomendação. Eu não tive acesso ao documento que foi feito. Recomendação, presidente. Então, é uma recomendação, inclusive recomendando também medidas mais duras também dentro do município de Poços com relação a mudar e endurecer ainda mais as regras do funcionamento das empresas lá no município de Poços. Wagner, próximo. Agora passamos a leitura das moções. Tem a moção de 09 dos vereadores, pesar para os familiares do senhor Vicente de Paula Souza. A moção 010-21 de Tiago, pesar para os familiares da senhora Francisca Evangelista da Silva. Próxima reunião, dia 29 de março de 2021. Eu só quero pedir aos vereadores que, como nós estamos aí nessa situação da Câmara, não está tendo reunião presencial e etc., a questão das moções aqui, elas ficam aqui na secretaria e todo mundo que puder passar pela Câmara aí amanhã, quarta-feira, assinar as moções para que elas possam ser encaminhadas aos seus destinatários. Pois não, vereador Marco Aurélio. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu acho que eu não consegui ouvir, porque deu uma interferência sobre meus requerimentos. Eles foram aprovados? Eles foram votados? Requerimentos aprovados. Então, beleza. Deu uma interferência de som. Eu não consegui escutar. Vai constar em ata também. Tá, beleza. Tranquilo. Invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a 5ª reunião ordinária da Câmara. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.